Olá, bem-vindos a mais um Café Bolchevique. Recentemente, para pensar um pouco a geopolítica mundial de hoje, contemporânea, nós resgatamos o conceito de imperialismo. Alguns comentários, né, se é que a gente pode chamar de comentários, aquelas respostas que acabam aparecendo nas redes sociais, muitos acusaram de ser um conceito ultrapassado, né? Algo que, ó, abre os olhos, isso aí é do começo do século XX, lá, né, de 1917, nós estamos em 2026, né? Alguns mais eufóricos me mandaram estudar, o que eu agradeço, eu gosto muito de estudar e pretendo continuar praticando esse hábito saudável, mas nada como um dia após o outro, né? Nada como um dia após o outro para a gente exercitar isso que nesse espaço que tanto o blog da Boitempo como a TV Boitempo propicia, da gente pegar conceitos, né, categorias de análise que o nosso método permite desenvolver para a compreensão da realidade e pegar certos aspectos da conjuntura que podem revelar ou não, né, a pertinência da gente continuar trabalhando com esses conceitos, ou ainda, se for o caso, aprimorá-los, né? E em casos extremos até, se for necessário, superá-los. Então esse espaço aqui nos permite fazer esse exercício e o Café Bolchevique de hoje tem uma oportunidade rara, né, da gente pegar um conceito como esse do imperialismo e trazer para uma discussão muito presente, muito pontual, e que revela, na forma como é tratado, elementos ideológicos preciosos para a gente entender não só o imperialismo, como isso que tem ocupado minha atenção nos últimos tempos, que é o estudo sobre a ideologia. Então vamos lá. Né? Eu vou pegar um aspecto muito circunscrito do conceito, que é a polêmica entre Lenin e Kautsky, para depois a gente ir para um fato conjuntural muito recente, para ver o quanto a compreensão exata ou não de um conceito acaba tendo implicações bastante precisas na ação política, na compreensão da realidade e nas soluções que são propostas para os nossos diferentes problemas. Né? Nós sabemos que Lenin, nesse momento, está muito diretamente envolvido na polêmica do imperialismo por questões práticas muito precisas, né? Da incompreensão de parte da Segunda Internacional do que significa de fato a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial que estava eclodindo e as implicações políticas disso. Né? E um dos alvos dessa polêmica de Lenin, que no seu manifesto de divulgação, do seu vasto estudo sobre a temática, é o Kautsky. Né? Então nós vamos aqui ler para vocês a definição de Kautsky que Lenin vai comentar e vai contrapor uma outra definição de imperialismo. Né? Diz o Kautsky aqui, né? O imperialismo é um produto do capitalismo industrial altamente desenvolvido e consiste numa tendência de toda a nação capitalista industrial a submeter e anexar regiões agrárias, né, mais extensas e cada vez mais, qualquer que seja a origem étnica de seus habitantes. Né? Então, uma tendência de nações altamente desenvolvidas a submeter nações ainda não desenvolvidas do ponto de vista capitalista, ou seja, identificadas como nações agrárias. E para o Kautsky, é isso que é o imperialismo. Né? É uma tendência das nações industrializadas submeter nações não industrializadas, através da, da, da manutenção dessas nações, dessas formações sociais, em forma de produção agrária, de produção de matérias-primas, de produtos minerais, etc. E tal. Nós sabemos que o Lenin comenta isso de forma muito dura, né, dizendo o seguinte, logo após descrever essa definição do Kautsky. Essa é uma definição que não serve para absolutamente nada. Né? Não que não seja verdadeira. Existe claramente um momento onde as nações industrializadas submetem as nações não industrializadas como fonte de matéria-prima e produtos primários. Verdade. Mas não é isso que é imperialismo. Né?
Quer dizer, o que que o Lenin fala? O imperialismo é uma fase do capitalismo muito precisa, tem uma singularidade muito clara. É o capitalismo não só altamente desenvolvido, mas o capitalismo que se transforma em monopólio. O monopólio industrial que se alia ao monopólio bancário, formando o capital financeiro, que supera, isso é fundamental, a mera exportação de mercadorias pela exportação de capitais. E por isso a necessidade de partilha e repartilha constante das áreas de influência para onde exportar esses capitais. E o método dessa exportação, dessa partilha, é a guerra. Né? Então veja, mas é apenas uma definição um pouco mais precisa que vai dar conta ali do que é esse capitalismo mais avançado, mas trata-se da partilha, e a partilha é sobre o conjunto das formações sociais ali à disposição para serem disputadas pelas nações industrializadas ricas, que são as nações capitalistas centrais. Não, tem implicações das mais importantes nessa aparentemente pequena diferença. Né? E uma delas que a gente tem insistido na nossa análise, trabalhando como uma hipótese importante, é que isso implica numa pequena diferença que vai ter grandes significações. Né? Na definição do Kautsky, interessa às nações capitalistas centrais manter as formações sociais na forma de nações agrárias fornecedoras de produtos primários. E, portanto, o imperialismo se apresenta como uma força que trava o desenvolvimento das formações sociais que ele se apodera como área de influência. Se você prestar atenção na definição do Lenin, a exportação de capitais para essas formações sociais, né, não é simplesmente mantê-las no atraso de formações primárias. Pelo contrário, a exportação de capitais para os menos né, avisados, os desavisados da vida, não é oferecer crédito, né, oferecer dinheiro. Exportação de capitais é pegar as relações sociais de produção típicas do capitalismo altamente desenvolvido e transportá-la para as formações sociais que servirão como áreas de influência do capital. Né? Isso quer dizer que não é pegar os produtos primários do mundo menos desenvolvido e usar de matéria-prima da industrialização do centro, que desenvolveria a indústria lá e manteria aqui o atraso. Não. Quando eu transporto o capital para cá, e, portanto, as relações sociais que constituem o capital para cá, eu desenvolvo essas formações sociais. Lógico que desenvolvo na forma de capitalismo dependente. Né? Eu não desenvolvo na forma de, né, competidores da ordem mundial, né, expandindo assim, vai ter, ao invés de 5, 7 potências, vai ter 25 potências. Não. Né? Na divisão social do trabalho, típica do capitalismo imperialista é manter essas nações sob dependência. Mas essa é uma dependência que desenvolve as forças produtivas e as relações próprias do capitalismo nas nações dependentes, certo? Então veja, aí já tem grandes implicações. Em outras oportunidades nós discutimos o quanto isso interfere, por exemplo, num equívoco essencial da estratégia do PCB nos anos 50, de acreditar que aqui se tem uma burguesia nacional que vai se aliar aos trabalhadores contra o latifúndio e o imperialismo, como forças reacionárias, né? Entendidas reacionárias nesse sentido que eu falava, de não permitir o desenvolvimento do capitalismo aqui. Ora, a aliança entre o imperialismo e o latifúndio, que produz o golpe de 64, por exemplo, desenvolve o capitalismo aqui, desenvolve a indústria aqui. Tá. Então, veja, essa é uma discussão conceitual, né, com implicações políticas importantes. Mas peguemos um fato muito recente. Né? O parlamento brasileiro cria um projeto para regular a exploração das chamadas terras raras. Terras raras é um tema da moda. Né? Quer dizer, o primeiro país em número, né, significativo desses minerais raros e estratégicos é a China. O segundo é o Brasil. O Lula vai lá conversar com o Trump. Estranhamente, tem muita gente animada que o Trump gostou do Lula, esquecendo que o Trump continua sendo Trump, né? É, ativo na prática do genocídio.
então para mim importa muito pouco que ele tenha gostado ou não do nosso presidente, mas o fato é que o Lula queria levar para essa reunião já um projeto que diz: olha, nós estamos pensando em como fazer a exploração das terras raras. E não se preocupe, todo mundo vai poder usufruir disso, desde que, né, respeitada a soberania. E aí que está uma questão fundamental. O nosso relator, né, o Arnaldo Jardim, que é de um partideco chamado Cidadania, vocês talvez não conheçam o nome, porque eles ficam mudando de nome, né? É muito próprio dessa fração extremamente oportunista e gelatinosa da política brasileira, né? Um dia eles foram PPS e agora são Cidadania, né? Então, o Arnaldo Jardim, político de São Paulo, que é o relator desse projeto, diz o seguinte, né? É um projeto para estimular o beneficiamento aqui mesmo desses minerais, né? Desestimulando a sua exportação bruta. Quer dizer, ao invés do Brasil pegar esses minerais e exportar enquanto matéria-prima para serem beneficiados lá nos Estados Unidos, ou seja, lá onde for, vai ter que ser beneficiado aqui, certo? E como é que a gente vai poder incentivar, a palavra é essa, né? Como é que vai poder estimular, incentivar investimentos privados para que seja beneficiado aqui e aí sim exportado para aqueles outros países, né? É um fundo de 5 bilhões, né, com apoio de uma série de normas jurídicas, né, para serem liberados, para poder beneficiar aqui, né? E estamos negociando. Parece que o relator, inclusive, está com viagem marcada para os Estados Unidos, vai conversar com o Senado norte-americano para negociar esses termos. E ele enfatiza, numa recente entrevista para a CBN, essa rádio que só toca notícias, né, que isso vai ser feito respeitando a soberania, porque esta é inegociável. Olha que legal, né? Quer dizer que nós estamos então aqui pensando na soberania brasileira, não vamos oferecer essa matéria-prima bruta, né? Vamos beneficiá-la aqui e depois vendê-la. Isso será feito através de uma série de regras, cuja soberania é inegociável. Essas regras são, por exemplo, de usar e contratar a força de trabalho local, né? Principalmente nas áreas que serão atingidas por esse tipo de mineração. A gente sabe que a mineração produz uma série de impactos ambientais, sociais. Então, o projeto fala: não, vai ter que usar aquela comunidade, vai ter que ter projeto de desenvolvimento regional, para que tudo isso possa gerar desenvolvimento e riqueza aqui, emprego, que é importante, né? Isso vai permitir que essas terras raras não gerem apenas lucro lá, mas também desenvolvimento aqui. Que maravilha, isso respeitado a soberania, que é, digamos, mais uma vez, inegociável. Isso vai ser feito por um conselho especial de minerais críticos e estratégicos, né? O Brasil está pensando estrategicamente, né? Não é uma coisa assim aleatória, é uma questão que esses minerais são importantíssimos porque são, como nós sabemos, matérias-primas essenciais para um certo tipo de desenvolvimento industrial ligado aí, né, às baterias de carros elétricos, ligado aí às telecomunicações, ligados aí aos celulares, ligados aí a aparelhos daquilo que é a quarta revolução industrial, certo? Tudo bem? Olha que interessante. Nada como a realidade viva para a gente discutir o conceito, como dizia Walter Benjamin, né? Sem a realidade, a dialética falta sangue, né? Falta o elemento que a torna viva, assim como os conceitos, né? Esses caras podem até chegar nesse momento, o Arnaldo Jardim não, que eu acho que ele já deve estar muito distante de qualquer referência desse tipo, né? Mas algumas pessoas podem dizer o seguinte, tá vendo? Ao defender a soberania, nós estamos sendo anti-imperialistas, certo? Lógico, quem estaria aplaudindo essa definição é o Kautsky, porque eles estão trabalhando a definição do Kautsky,
O imperialismo é esse monstro maldoso que quer nos manter no atraso, né? E, portanto, manter as terras raras como meras matérias-primas, mineradas para serem beneficiadas lá fora, isto é o imperialismo maldoso que nós contrapomos com uma definição firme de defesa da soberania. Entretanto, se o nosso amiguinho aqui, o Lenin, fosse a referência, ele diria o seguinte: veja bem, o que é característico da forma imperialista é a exportação de capitais. Exportação de capitais é pegar aquela empresa que está lá no centro do capital imperialismo e jogar aqui na plataforma de ação imperialista para produzir aqui, porque é na produção que se extrai a mais-valia e essa mais-valia que será repatriada para o centro. Mudou, é uma característica diferente do colonialismo, do neocolonialismo, né? É uma característica própria do capitalismo monopolista altamente desenvolvido, certo? Então, nesse sentido, olha que interessante, nós vamos frear o imperialismo de Kautsky e vamos combatê-lo com o imperialismo real definido por Lenin, né? Que é trazer uma empresa para cá com uma nota, né, com uma regulamentação muito severa, vai ter que usar a força de trabalho daqui. O que o imperialismo vai falar, nossa, que absurdo, isso é uma imposição draconiana, quer dizer, eu vou ter que usar a força de trabalho daí. Ótimo, exatamente o que eu quero, né? Pegar essa força de trabalho, extrair a mais-valia, porque o que ele quer não é mineral, né? Não é o valor de uso, que lógico tem uma importância, mas é o valor. E é mais do que isso, o mais valor, a mais-valia que vai ser extraída dessa relação. Então, é como se a gente dissesse para o imperialismo: ó, vocês podem explorar aqui, mas vai ter que explorar a força de trabalho brasileira, tá? Vai ter que beneficiar aqui. Para ele falar: puxa vida, que ótimo, né? Tem um outro detalhe importante nessa questão da soberania nacional, que é essa definição vaga, esse mito, né? Como dizia a Marilena Chaui, parte constitutiva desse mito fundador do Estado brasileiro, que é essa ideia gelatinosa de nação, né? Então a soberania nacional será protegida, né? Lógico que povos indígenas não estão incluídos na nação, né? Eles não fazem parte desse conceito abstrato de nação. Por quê? Porque os pedidos de extração mineral, em torno de 7.718, 1.827 deles, ou seja, 24%, afetam diretamente terras indígenas. E quase a maioria deles, 80% desses que são afetados, estão em condição de isolamento, né? São nações indígenas, povos indígenas, né? Que têm por característica reservas que são protegidas, né? Ou que deveriam ser protegidas contra a mineração. E essa enxurrada de pedidos que cresceram intensamente depois de 2020, né, afetam diretamente essas áreas indígenas, né, que tem nomes estranhos, por isso que normalmente não são consideradas parte da nação brasileira. Os povos como Yanomamis, né, Urueuru Auau, Mampiguari, Munducuru, Guaimiri-Troari, Mapuarã, né? Piripucurá, são nomes estranhos da língua brasileira, né? Da língua do português falado aqui, né? Que constitui ao lado do território o povo e no seu conjunto a nação, que está protegida por essas medidas, né? Pela formação do Conselho Especial de Minerais Críticos e Estratégicos, que vai exigir das empresas, e o projeto fala claramente disso, privadas, né, que venham aqui explorar. E é interessante que assim as medidas que são colocadas como
digamos, contrapartida para porque são subsidiadas, veja bem, esses 5 bilhões, esses 2 bilhões, vão subsidiar, através possivelmente de isenções, etc. e tal, empresas que queiram vir aqui desenvolver isso. Então, quais são as contrapartidas? Uma negociação com a população local, não sei como que será feita essa negociação, você vai chegar nessas populações indígenas e vai discutir com elas se elas querem se deslocar da sua área tradicional para poder extrair aquele minério, né? Vai ter que usar, olha só, essa população local como força de trabalho. Que maravilha, né? Então vamos transformar as populações indígenas em trabalhadores assalariados de grandes corporações privadas e possivelmente transnacionais. Então, aí sim estará garantida a soberania nacional, né? Lógico, não do Aimiri Atroari, né? Mas disso que a gente chama de Brasil. Portanto, veja bem, meus queridos amigos e amigas, né? O país que tem o segundo volume de terras raras fez um projeto para entregar as terras raras à exploração de grandes empresas transnacionais. E todo mundo está chamando isso de defesa da soberania. Olha que importância tem compreender corretamente um conceito, né? Se as perversas nações industrializadas avançadas querem manter o Brasil no atraso, então elas simplesmente explorariam o minério e levariam para lá para beneficiar. Mas a nova ordem, que falta para alguns desavisados o conceito preciso para compreendê-la, que é trazer empresas para cá para beneficiar aqui, para isso permitir o desenvolvimento, permitir o uso da população local como força de trabalho, né? Ah, sim, vai ter formas da gente desenvolver tecnologia. Como? Se você vai contratar a empresa. O próprio Arnaldo Jardim fala claramente, né? Nós temos os minerais e eles têm a tecnologia. Vamos unir o útil ao agradável para poder explorar as terras raras no Brasil, tendo como princípio que a soberania é inegociável. A imbecilidade também, né? Eu acho que seria muito útil ler um certo autor e compreender o que é imperialismo antes de sair por aí fazendo projetos arrogando defesa da soberania nacional. Um beijo e até mais.